Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Paulo Ramos. Oi, Pedro. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu sempre começo o meu pronunciamento desta forma. Embora a referência que eu faço aos deputados, às deputadas, às galerias, às vezes é uma ausência total. Mas, de qualquer maneira, hoje, pelo menos, tem o deputado Paulo Ramos presidindo os trabalhos e o deputado Tio Carlos assistindo, né? Eu queria começar dizendo o seguinte: primeiro, aproveitar até a oportunidade para fazer um agradecimento àqueles que garantiram a continuidade da minha pessoa aqui nesta Casa Legislativa, né? Tive 34.836 votos, a quem eu vejo como reconhecimento do meu trabalho, o reconhecimento da minha atitude aqui, nesta Casa Legislativa, e o reconhecimento exatamente ao ideário que eu sempre defendi e vou continuar defendendo, no sentido de buscar garantir para a população do estado do Rio de Janeiro uma vida minimamente digna. Isto daí. A extinção das desigualdades sociais, responsáveis pela grande ruptura social que existe na cidade do Rio de Janeiro e, como consequência, no estado do Rio de Janeiro. Para se ter noção, atualmente, isto é reflexo ou rebatimento exatamente daquilo que a gente está observando e assistindo, o que acontece no país inteiro, no nosso Brasil. Atualmente, no nosso Brasil, para se afirmar o que eu estou falando, existem 4,8 milhões de pessoas consideradas desalentados. Sabe o que são desalentados, nobre deputado Tio Carlos? São aqueles que cansaram de procurar emprego e não encontrar e desistiram. Somando eles aos demais desempregados, totaliza 18 milhões de pessoas desempregadas no estado, no país. E isso daí rebate aqui com números também maiores em termos proporcionais em relação a outros estados da nacionalidade. É lamentável isso daí. O número, em 2017, foram registrados 62 mil assassinados no nosso país. 62 mil. E o nosso país, ele, em relação à população mundial, representa apenas 3%. Quer dizer, 3% da população do Brasil corresponde, em relação à população mundial, apenas 3%. E 12% em relação aos assassinatos que ocorrem no mundo como um todo. Então, isto daí, por si só, já dá a dimensão da fratura social que existe no nosso país e como rebatimento no nosso estado do Rio de Janeiro. O que é mais importante nisto tudo, que estamos vivendo um processo eleitoral em relação a governador, em relação a senador, em relação a deputado federal, deputado estadual, se encerrou. Mas em relação à presidência da República,
ainda estamos em processo eleitoral. No dia 28, se não me engano, é quando vai haver exatamente a votação e definição final de quem comandará os destinos do nosso país. Pois bem, eu trago isto daqui porque eu tenho determinadas preocupações do que eu vivi e do que eu estou assistindo em relação ao processo eleitoral. O processo eleitoral, toda eleição, eu sempre falo, toda eleição é diferente da anterior. Mas esta tem uma característica que as outras não tiveram: ingredientes de ressentimentos, ingredientes de ódio, ingredientes realmente que passaram a fazer parte de todo o processo eleitoral. E isto daí realmente nos deixa preocupados, o que a gente está assistindo nas ruas, o que nós estamos observando e sendo inclusive vítimas de ameaças, né? Ameaças exatamente por defender ideias que não são as mesmas ideias de uma outra pessoa. Realmente esses ingredientes de ódio, de ressentimento, realmente não nos leva a nada. Éramos para estar ocupando o processo eleitoral e discutindo a superação dos problemas vividos no nosso país pela sua população. Isso daí era correto. Nós devíamos estar assistindo, era o debate entre aqueles que são candidatos sobre a política pública da educação, sobre a política pública da saúde, sobre a política pública da assistência social, sobre a política pública dos transportes, a política pública da moradia, e por aí vai. E não é isso que a gente está vendo, não é isto que a gente está assistindo, e estamos aí diante de um cenário que a gente não pode, inclusive, prever. Não há quem possa dizer o que poderá acontecer amanhã ou depois de amanhã. Eu vivi uma ditadura neste país, 1900, instalada em 1964, ditadura militar. Aliás, tem aí o presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo que não houve ditadura, não houve golpe, o que houve foi um movimento. Isso é um desserviço que é prestado exatamente à causa democrática. Não pode isto acontecer. E afirmações desse tipo alimentam, vitamina exatamente este cenário, no mínimo esquisito, que nós estamos assistindo. Não podemos de forma alguma querer ou admitir a volta daqueles tempos, considerados pelos historiadores tempos de chumbo. Eu sei o que é estar dormindo no seu apartamento, com mais 3 colegas que dividíamos o apartamento, e acordarmos exatamente com batida da polícia, e a gente abrir a porta, ela entrar, não querer conversa, não dar satisfação, pegar um dos nossos e levar. Que é isso? Querer isso de volta? Querer negar isto? Querer dizer que isto não aconteceu? Ou então, ainda há aqueles que elogiam, aqueles que acham que foi pouco que se fez, porque no lugar de torturar deveria ter matado. Será que é isto que o povo brasileiro está querendo para a sua vivência no dia a dia? Não, de forma alguma. Eu acho que nós temos que chamar, cada um de nós, chamar os nossos pensamentos a uma reflexão, é procurar saber o que está acontecendo, buscar entender, compreender
tudo isto que está acontecendo e, inclusive, começar a ver um cenário do que poderá acontecer caso esse tipo de proposta seja vencido através das urnas, porque aí haverá inclusive a legitimidade daquilo que está se apregoando e que com certeza não vai resolver nenhum problema que estamos vivendo no nosso país. Eu fazia universidade, 1900. Aliás, eu sempre me considero meio candango, porque eu cheguei em Brasília. Ali, Brasília era só terra praticamente, para fazer vestibular para a famosa Universidade do UNB. Aliás, hoje eu tive conhecimento que entraram na UNB, na editora, apanharam livros, publicações, rasgaram, queimaram. Será que é isto que a gente está querendo? Um mestre de capoeira na Bahia foi assassinado exatamente por expor qual seria a sua defesa de tal candidato. Será? Aí foi esfaqueado pelas costas, morto. Uma jovem de 19 anos, atacada no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e a canivete ainda fizeram a marca da suástica no corpo dela. Será que é isso que nós estamos querendo para o nosso país? É a tortura que irá prevalecer? É a morte que irá prevalecer? É a censura que irá prevalecer? Não é isto que o povo brasileiro quer. O povo brasileiro tem consciência de que o seu desejo não é esse. Não é esse. Mas é claro que numa campanha eleitoral, quer dizer, existe muitos fatores a condicionar a campanha eleitoral. Às vezes, até intervenções externas, aparatos tecnológicos. Ultimamente, nós estamos tendo conhecimento da existência disto como fato. E aqui parece que não está sendo diferente. Então, companheiros, eu ocupo esta tribuna e vou ocupar daqui para frente, fazendo este tipo de alerta e, ao mesmo tempo, fazendo um chamamento à população do nosso país, à população do nosso estado, chamamento a se fazer uma reflexão e tentar compreender o que está acontecendo, até para que seja fundamentado a sua decisão no final do processo que definirá o final do processo eleitoral. Nós queremos paz, nós queremos fraternidade, nós queremos vivência solidária, nós queremos justiça social, nós queremos o bem de todos, sem exceção, sem exceção. E isto daí, eu com estas afirmações, não quero dizer que eu sou puro, que eu sou o melhor de todos, não é isso não. Qualquer um cidadã, na sua trajetória política, de ação, de atividade contínua, comete erros. Ninguém está imune, não existe cidadão nem cidadã acima de qualquer suspeita. Agora, o que é necessário,
e fundamental é o reconhecimento do erro, até para que seja criada exatamente a condição para o erro ser corrigido, o erro ser superado, de negativo passar para ser positivo. Então, eu tenho preocupações, vou continuar ocupando esta tribuna, exatamente para demonstrar o que poderá acontecer, e não podemos de forma alguma negar o elogio que se faz à tortura. O que é isso? Será que isto agora virou condição exatamente para capacitar você de exercer um cargo público de grande envergadura? Não é bem isso. Não é bem isso. Não é bem isso. Eu acho que tem que andar com andoco devagar, que o santo é de barro, não é? Que o santo é de barro. Estamos vivendo momentos difíceis, realmente é crise política, é crise econômica, é crise social, mas a superação e saída dessas crises depende de uma concertação a ser feita entre todos os brasileiros. E nós que fomos eleitos como representante deste povo brasileiro, cabe a nós a responsabilidade e não fugir dela de forma alguma, assumir posições firmes em defesa daquilo que a gente entende como verdadeiros direitos do cidadão, das cidadãs. Estado democrático de direito. É isto que nós temos que defender e fazer que prevaleça no fim exatamente deste processo eleitoral. Meu grande companheiro prefeito de Itaboraí, companheiro Sadi Noel, foi deputado nesta casa, sabe mais do que nada o que é sofrer as agruras de uma má prática política na gestão de uma cidade, que de uma hora para outra, aquilo que parecia se transformar num verdadeiro paraíso, de uma hora para outra se viu transformado num verdadeiro inferno. E aí, sabe perfeitamente, meu companheiro Sadi Noel, de que a solução para os problemas da cidade que tem à frente da sua gestão, ele sabe perfeitamente que a superação das dificuldades que passa o povo daquela cidade não é com ódio, não é com ressentimentos, não é com rancor, e sim na busca da compreensão, na busca do entendimento de que é necessário e suficiente para a superação das dificuldades. De maneira que é isto daí o que eu sempre falo. Quero deixar aqui, para terminar, um apelo àqueles que estão me ouvindo através das redes sociais, através da TV Alerj, que lance um olhar de zelo, um olhar de esperança, um olhar de continuidade da vida sadia, da vida democrática, da vida solidária, fraterna e, acima de tudo, com justiça social, que merece ter exatamente a população da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro e do nosso país, o Brasil. É isto daí, as minhas considerações, e até a próxima intervenção minha aqui nesta tribuna. Muito obrigado, senhor presidente.